O seu falar tornou o universo inteiro. Com suas mãos, planetas o vazio encheu. Criaste o homem e a mulher no paraíso. Falharam sim, mas compaixão acharam em ti. Senhor, me surpreendo com seu grande fazer, que ainda é algo maior e me faz dizer: Pai, te louvo por tudo que tu és, não somente pelos atos que tu fazes. Pai, te adoro por tudo que tu és. Tu és a razão do meu cantar, por tudo que tu és. De uma virgem a promessa um dia nasceu, e então cresceu e revelou-nos teu amor. Amor sem fim que demonstrou na crucificação, e na escuridão a morte ele conquistou. Senhor, me surpreendo com teu grande fazer, que ainda é algo maior e me faz dizer: Pai, te louvo por tudo que tu és, não somente pelos atos que tu fazes. Pai, te adoro por tudo que tu és. Tu és a razão do meu cantar, por tudo que tu és, por tudo que tu és, não somente pelos atos que vêm de ti. Amém, graças a Deus. Ainda bem que a Nívia não me convidou para fazer um agudo junto com ela aqui, hein? Eu acho que eu não ia conseguir subir tanto assim. Muito bem, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Deus abençoe a cada um de vocês. Já quero também aqui agradecer a visita de algumas pessoas, né, que eu já conheço um pouquinho. Acho que ali está o Lucas e a Hanna, é isso? Estou vendo ali a Leila, que eu conheci também. Ao lado da Vilma. Neuza, seja também muito bem-vinda, Neuza. Que Deus abençoe muito a todos nós. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias? Ah, estou vendo aqui a irmã Nery também, não é? Muito bem, irmão Geraldo.
Sejam bem-vindos também, Deus abençoe. Joia. Abra comigo sua Bíblia, vamos fazer a primeira leitura. Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Nós vamos ler o capítulo 1 todo. Carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso. É o capítulo 1. Eu vou fazer a leitura na minha versão transformadora. Então, nova versão transformadora. Todo mundo achou? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo essa carta ao povo santo em Éfeso, aqueles que são seguidores fiéis de Jesus. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Todo louvor seja a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quem nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos, sem culpa diante dele. Ele também nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue do seu próprio Filho e perdoou os nossos pecados. Generosamente ele derramou a sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e também todo o entendimento. Agora Deus nos revelou a sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento do seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, ele reunirá sobre a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. E além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme o seu plano e faz com que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Verso 12. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhes dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que já havia prometido. O Espírito é a garantia da nossa herança até o dia que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. Desde que eu soube da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor pelo povo santo em toda parte, não deixo de agradecer a Deus por vocês. E em minhas orações eu peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes conceda sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele nos deu, que ele deu ao seu povo santo. E também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou
Jesus Cristo dentre os mortos e o fez sentar-se no lugar de honra, à direita de Deus, nos domínios celestiais. Verso 21. Agora, ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no que há de vir. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é o seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas e em todas as partes. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus pela sua palavra. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Pedindo a Ele que nos abençoe. Ó Deus, nós te damos graças por essa palavra, te damos graças pela sua bondade, pelo teu Espírito que está entre nós. Te damos graças por essa grande alegria e privilégio que temos de nos reunir como igreja, Senhor. Ó Deus, muito obrigado pelo amor do Senhor que foi derramado em nossos corações por meio do seu Espírito. Somos a sua noiva, Jesus, somos o seu corpo, somos o seu rebanho. Ó Jesus, que sobre tudo e sobre todos tu sejas exaltado entre nós, que os nossos olhos sejam colocados unicamente em ti, porque nós reconhecemos que tu és o único, tu és o grande merecedor do nosso louvor e da nossa adoração. Ó Senhor, que todo o nosso louvor, tudo que fizermos aqui nesta noite, possa convergir para o louvor da sua própria glória. É assim que nós oramos, e oramos, Pai, por meio do seu Filho Jesus e no poder do seu Espírito. Amém, amém e amém. Amém. Bom dia, irmãos. Vocês estão atentos, hein, pessoal? Estão atentos, isso é bom. Olha só, eu cheguei aqui hoje muito animado, um pouco angustiado, já compartilhei com o pastor, mas muito animado a ouvir a voz de Deus, e eu espero que você tenha vindo também essa noite assim, porque Deus já está falando com a gente, né? O início da canção, a leitura da palavra, a oração, e Ele vai falar muito mais. E começou a falar conosco hoje de manhã. Nós tivemos uma assembleia muito legal, não foi? Ela foi instrutiva, ela foi deliberativa e ela foi também divertida. Nós demos boas gargalhadas, não foi, pastor? Pois é, e você que não participa do culto administrativo da assembleia, às vezes você está com a ideia de que é aquela coisa assim, você está com a ideia daqueles cultos onde tem disputa. Aqui na Betel nós não temos isso não, aqui nós temos alegria porque nós servimos a Deus também na assembleia, no culto deliberativo. Então, faça o esforço para você estar presente na próxima. Tá bem? Nós recebemos 4 irmãos novos como membro, não é? E isso é muito gostoso. E a gente vai continuar nesse ânimo de celebrar o Senhor também na Assembleia, porque nós somos transparentes e queremos que todos saibam como que a gente está caminhando também nas decisões administrativas. Tá bem? Entre elas, eu queria destacar que vocês sabem, eu estou repetindo aqui para você que está nos ouvindo também e que não veio de manhã, quem está nos ouvindo pelo vídeo, né? Que nós estávamos numa campanha para comprar esse lote do lado. Mas o lote foi vendido antes que a gente pudesse comprar, né? Fazer uma oferta definitiva. Tudo isso foi debaixo de oração. E nós estamos com um projeto novo que é melhorar a acessibilidade da igreja. Junto com isso, a gente vai também trabalhar a fachada da igreja, porque vai ser necessário. Então, nós vamos entrar nessa campanha. Em breve, você vai ter mais notícias sobre isso, tá bem? Então, Jennifer está colocando aqui os outros avisos. A minha TV está desligada aí, minha colinha, ó. Ah, sim. O culto
O culto de oração, segunda, quarta e sexta, pessoal, 8 horas. Se você puder, participe. Eu vi a alegria da nossa líder lá, a irmã Vilma, na quarta-feira, porque nós batemos recorde de presença no culto de oração, né? Isso alegrou não só o coração da Vilma, do pastor, o meu, de todos que estavam lá. Você é nosso convidado, tá? Se você quiser, não recebe o link do culto, é só fazer contato com a Vilminha, faz um oi aí, Vilma, aquela moça simpática ali, que ela vai te inscrever para que você participe desse momento, tá bem? Nossas atitudes sociais, está aqui, não é? De manhã também na Assembleia nós tratamos sobre isso, nós temos grandes testemunhos do que Deus está fazendo através de nós como igreja. Então, se você trouxe a sua oferta, né? No momento que a gente estiver celebrando os dízimos e ofertas, você pode trazer também ali para a cesta. E se você tem alguma pessoa ou alguma situação que você precisa de auxílio, fala com a gente que nós estamos prontos para cooperar, tá bom? Uma outra campanha que nós estamos nela, vocês já estão sabendo, é que a gente quer fazer ali um memorial, contando a história da igreja. Então, se você tem alguma história, frase, palavra, foto, entrega para a Viviane, porque a gente vai fazer um memorial bem bacana ali no hall de entrada, vai ser joia, tá bom? Bom, no dia 5, eu acho que a gente não tem esse slide, mas no primeiro domingo do mês, agora que normalmente é a nossa ceia ágape, nós receberemos aqui o pastor Ricardo, que nos trará uma palestra com foco principalmente nos homens, os homens valorosos da Betel, né? Então, todos os homens estão convocados e é melhor fazer a inscrição rápida, porque as vagas ainda são poucas, né? Por causa da limitação. O pastor Ricardo vai falar para a gente um pouco sobre masculinidade, não é, pastor? Então, vai ser bênção de Deus, isso faz parte do projeto do Ministério de Família da igreja. Então, faça um esforço para estar aqui presente, e não é uma palestra só para os homens, é para homens e mulheres, tá bem? Então, no próximo domingo, e no dia 12, nós comemoraremos o aniversário da igreja, pessoal. Então, vai ser um dia de muita alegria, o pastor Renê vai estar conosco, Gabriel, aquele gente boa ali, ó, vai ser batizado, né, para nossa alegria e também para testemunho, glória de Deus. Então, vai ser um dia muito gostoso. Por favor, faça o esforço de se inscrever. Tem gente que está deixando para a última hora, e aí, quando vai fazer a inscrição, já não tem mais vaga, tem que ir para a fila de espera, né? Em breve, isso vai terminar, em breve. Mas, até lá, a gente precisa que você fique atento, tá bem? E negocie lá com a gente as vagas remanescentes. Eu acho que são esses nossos avisos. Nós vamos louvar hoje. Nós estamos com o Neuber e sua equipe. Não é isso, Neuber? E Neuber também vai nos conduzir no momento de dízimos e ofertas e agradecerá a Deus não só pelos dízimos, mas também pelos aniversariantes desse mês. Boa noite, irmãos. É uma alegria a gente estar aqui na casa do Senhor novamente, né, para a gente louvar a Deus, engrandecer o nome dEle e celebrar, né, celebrar a Deus neste momento. É tão gostoso a gente poder louvar e engrandecer o nome dEle. Eu vou convidar os irmãos, nós vamos ler só um versículo da Bíblia hoje. É um salmo. Nós vamos abrir num salmo. Deixa eu pegar aqui. Essa Bíblia tem uma letra pequenininha. Já não enxerga. É quando eu era adolescente essa Bíblia. Mas nós vamos ler o Salmo de número 116. Vamos ler apenas o verso 12. Os irmãos sabem de qual esse salmo? Estão lembrando? É um salmo muito bonito, em que, creio que é Davi, né? Deve ser o Davi ou Asaf. Eles fazem uma pergunta a nós. E nós vamos responder essa pergunta que Davi está fazendo. Ele fala assim no Salmo 116, 12. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito?
E a resposta que nós vamos dar é um hino. Para nossa alegria, né, que gostamos dos hinos, nós vamos cantar um hino que fala assim: canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Então, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem dado? Vamos louvar o nome dele. Este é o convite que nós fazemos. Nós vamos cantar na versão do cantor cristão, né? É a versão mais antiga. E vamos dar uma roupagem um pouquinho nova, mas é a versão que nós estamos acostumados. Aqueles irmãos que quiserem se pôr de pé, fiquem à vontade, mas vamos cantar com bastante alegria, né, colocar a nossa voz para fora e vamos cantar este hino.
serviu para a gente aquecer a voz, né? Nós vamos cantar agora a segunda música. É uma música muito bonita que fala Comunhão, do Kleber Lucas. Eu gosto muito dessa música, porque eu acho que ela é uma música simples. E na simplicidade dela, ela fala a verdade, fala o que é importante, o que é essencial na nossa vida. E nós vamos dar oportunidade também para os dízimos e ofertas, lembrando que o de missões é o pequeno e os dízimos no gasofilácio maior. Repetir, desde o início agora. Música gostosa, uma música alegre, né? E, como eu falei, fala muito das nossas essências. A última música que nós vamos cantar agora nesse momento de louvor é uma música também muito bonita, muito alegre, e ela fala: cantarei teu amor para sempre, viverei o teu amor para sempre. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre.
dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre, viverei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre, viverei teu amor. Meu coração exultar, de alegria eu canto. Se vou conhecer a ti, ele se encherá de tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre, viverei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre, viverei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre, viverei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre, viverei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre, viverei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre, viverei teu amor pra sempre. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Jesus, por este momento, Pai, em que podemos nos derramar a Ti, louvar o Teu nome, Pai. Te agradecemos porque é o que podemos te oferecer e o que alegra o nosso coração, Senhor. Que este momento, Senhor Deus, possa perdurar em nossas vidas. Que a palavra que vai ser exposta a nós neste momento possa fazer efeito também em nossas vidas, Senhor. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podeis assentar. Muito bem, graças a Deus, irmãos. Antes da gente ouvir o que o Senhor tem para nós nessa noite, eu ainda gostaria que a gente fizesse mais uma oração. Então, se você deseja que a igreja ore com você e por você, aí mesmo onde você está, fique em pé no seu lugar e vamos orar. Eu tenho recebido muitos irmãos no meu gabinete, agora eu estou podendo receber no gabinete, né? E também nas minhas visitas, e eu tenho percebido que, de um modo geral, as pessoas têm sofrido muito, né? Nós vivemos um momento de ansiedade, um momento de angústia, um tempo de incerteza também em relação a tantas coisas. E talvez você esteja aqui nessa noite assim, sendo atacado por essa ansiedade, por esse medo, por essa angústia, por essa indefinição em relação ao futuro também. Então, eu gostaria que nós agora orássemos e fizéssemos aquilo que a palavra de Deus nos ordena fazer, que é lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele, o Senhor, cuida de nós. Então, olhe no seu lugar e converse com o Senhor e apresente diante dele a sua necessidade. Deus não ouve apenas a oração do pastor, Deus ouve a oração dos seus filhos. Ele nos ouve. Amém. Oremos. Ó Deus, nosso Pai bendito, nós te damos muitas graças porque
nós confiamos no Teu amor. Nós confiamos no Teu senhorio, na Tua soberania, no Teu governo. As muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Nós sabemos que esse amor de tal maneira já nos alcançou, Senhor. E nós já fomos batizados nesse amor. E firme está o nosso coração na sua fidelidade, na sua lealdade. Senhor, mas a despeito dessa nossa segurança, nós também queremos dizer que esse mundo tantas vezes, Senhor, nos açoita, nos amedronta. Esse mundo muitas vezes ataca o nosso coração com incerteza, com ansiedade, com medo, com dúvida, com angústia. Ó Senhor, nós ainda estamos nesse mundo. E Jesus, o Senhor sabe que nesse mundo nós passamos por aflições. Por isso eu te peço nessa noite, Senhor, que o Senhor visite esse pequeno rebanho e traga a sua palavra de encorajamento, possa acalmar os nossos corações, possa redirecionar os nossos pensamentos para a Tua palavra, para aquilo que Tu és, quem Tu és. Ó Deus, para que os nossos inimigos não triunfem sobre nós, leva-nos a um lugar mais alto, a uma rocha que é mais elevada do que nós, e firma, Senhor, e crava os nossos pés nessa rocha. Enche o nosso coração, Senhor, com essa viva esperança do Teu livramento. Nós sabemos que o Senhor tem os Seus caminhos, os Seus planos, o Senhor tem o Seu tempo, e nós nos submetemos à Tua vontade, Senhor. E enquanto o livramento não vem, visita a Sua igreja com gotas de graça, para que nesse dia nós possamos suportar as aflições. Esteja conosco, nos sustente, nos abençoe, e fala conosco agora quando vamos abrir a Tua palavra. Ó Deus, que o Teu Espírito, Senhor, possa trazer a Tua vontade a cada coração de forma muito clara, para que todos nós possamos entender e compreender a Tua vontade para nós e para essa igreja. É assim que oramos, e oramos no nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar, por favor? Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, em Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler apenas o verso 6. Filipenses, capítulo 1, verso 6. Quero também agradecer a presença aqui. Eu estou vendo mais visitantes, estou vendo ali a irmã Daniela, os seus pais, o irmão Daniel, a irmã Nilzete. É isso mesmo, né? Ah, que bom, estou com a memória boa, Deus abençoe. Sejam bem-vindos também. Muito bem. Filipenses, capítulo 1, verso 6. Palavras do apóstolo Paulo, ele diz: eu estou muito certo, ou eu tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês irá completá-la até o dia em que Cristo voltará. Amém? Muito bem, irmãos, como nós já anunciamos, hoje nós vamos iniciar uma nova série de mensagens aqui na nossa Igreja Betel. E nós pretendemos lançar um pouco mais do fundamento daquilo que significa, ou do significado da igreja e, sobretudo,
tentando discernir a vontade de Deus para a nossa igreja local. No último dia 17, eu completei aqui, à frente dessa igreja, como pastor, 3 anos e meio. 3 anos e meio, né? E desde os primeiros momentos aqui na igreja, nós começamos a lançar esses fundamentos na verdade. Nós gastamos, para os irmãos que estão chegando agora, conhecerem um pouquinho da nossa história, não é? Nós investimos 1 ano e meio, todos os domingos pela manhã aqui na nossa igreja, na ocasião da Escola Bíblica Dominical, falando sobre a igreja. Os irmãos se lembram disso? Sobre a natureza da igreja, sobre a universalidade da igreja. Não tem nada a ver com igreja universal, né? Mas a universalidade da igreja, a sua catolicidade, ou seja, a sua unidade. E também pensamos um pouquinho sobre a vocação da igreja local. Então foram 1 ano e meio aí de paciente estudo para que a gente pudesse entender um pouquinho o que é a Igreja de Jesus. E em seguida, no segundo semestre de 2019, nós começamos também a lançar um outro fundamento, ou a fortalecer esse fundamento, e já começamos a pensar um pouquinho sobre o nosso Ragu. O Ragu, para quem também está nos visitando, é um acróstico que significa: o H é hospitalidade, o A é o A de generosidade, o G... o A... Tiago, você sempre me atrapalhando, Tiago. Eu falei A de amor e você vem com... não é? Mas o A de amor... É porque o engraçado, eu estou aqui com a mente no quadro, olha. E a generosidade é o segundo, né? Eu sempre olho para esse quadro e falo, precisa de... É um acróstico, né? Mas rebobinando, então o H de hospitalidade, o A de amor, o G de generosidade e o U de unidade. Então nós também investimos mais 1 ano e meio aí pensando muito sobre o nosso Ragu. Então nós vimos, por exemplo, como que o Ragu está presente no Novo Testamento, na teologia de Jesus, não só na teologia, mas também na prática de Jesus, na vivência de Jesus com seus discípulos e também com o povo ali de Israel. Nós vimos também como esse mesmo Ragu está solidamente enraizado na teologia do Novo Testamento. Então nós visitamos várias páginas do Novo Testamento e demos uma ênfase também muito demorada, não sei se os irmãos se lembram, em Romanos capítulo 12. Os irmãos se lembram disso? Acho que os irmãos quase decoraram Romanos 12. Nós lemos esse capítulo de Romanos 12 pelo menos umas 20 vezes aqui na igreja, e onde Paulo fala: rogo os irmãos pelas misericórdias de Deus. E ali nós vimos como o apóstolo Paulo pensava dentro desse Ragu. Ele pensava a igreja a partir da perspectiva do Ragu, da hospitalidade, do amor, da generosidade e da unidade. Bom, nós já temos colhido muitos frutos dessa perspectiva, não é? A nossa igreja, de fato, tem aprendido a ser uma igreja cada vez mais hospitaleira. A Betel é uma igreja já, por natureza, muito hospitaleira. Quando eu cheguei para essa igreja, aliás, antes de eu vir para essa igreja, quando eu preguei aqui, eu percebi que a igreja já era uma igreja hospitaleira, não é? Nós desenvolvemos ainda mais essa nossa característica, a coisa ficou mais clara ainda. Também estamos aprendendo sobre o amor, o que de fato é o amor cristão, não esse amor hollywoodiano, não é isso, o amor ágape, o amor de Deus. Estamos também sendo treinados e exercitados na generosidade. Outro dia, acho que até o pastor Tiago falou, olha, nós temos aprendido sobre generosidade, isso tem mudado, né? A minha perspectiva sobre o tema, a Daiane também já compartilhou isso comigo. Nossa igreja é uma igreja muito generosa. Nós também temos investido muito também na questão da unidade da igreja. Nós temos batido sempre nessa tecla
Se nós queremos uma igreja que agrada a Jesus, a gente precisa, inevitavelmente, caminhar em unidade. Muito bem. Estabelecido esse background, esse contexto, né? Hoje, então, nós vamos dar um passo a mais. Hoje nós vamos fortalecer ainda mais os fundamentos daquilo que nós pensamos ser a nossa vocação como igreja local. E a partir dessa noite até o domingo do dia 5 de dezembro, portanto, nós vamos investir aí esse restante de segundo semestre, nós vamos pensar sobre uma outra forma também de vivermos a vida comunitária, que nós estamos chamando nessa noite de igreja sustentável. Igreja sustentável. Aí eu vou pedir a ajuda ali da irmã Jennifer, e os irmãos vão ver que eu estou precisando urgente de um curso de PowerPoint, essas coisas, porque esse aí é o modelo mais antigo de PowerPoint que eu conheço. Mas eu acho que está dando para os irmãos lerem ali, os irmãos vão acompanhar comigo. Nós vamos, então, hoje lançar as bases. E aqui deixa eu fazer um parêntese, né? Você que está nos visitando, e até você que já nos conhece há tanto tempo. Eu sei que quando a gente está lançando os fundamentos de alguma coisa, ou começando uma série de mensagens, o sermão não é bem um sermão, e geralmente é uma palestra, e são muitas informações, né? Mas, por favor, não vá embora para casa e nunca mais volte, não. É porque no começo a coisa é assim mesmo, a gente precisa lançar os conceitos, tá bom? Só para deixar muito claro de que a gente está falando, e depois, quando a gente entrar no texto bíblico, a gente vai estudar Filipenses, a gente vai estudar a carta de Paulo, uma das pastorais que Paulo escreveu a Tito, e aí nós vamos, então, assim, beber da palavra de Deus. Mas hoje eu li esse versículo, só para não falar que eu não li o verso, né? Mas, porque nós estamos usando a metáfora aqui da construção, e Paulo está dizendo que aquele que começou a boa obra em vós vai completá-la, né? E nós temos percebido que Deus tem realizado uma grande obra aqui na nossa igreja, né, irmãos? Os irmãos que estão conosco há mais tempo aqui na igreja têm percebido isso. Eu compartilhei isso com a nossa liderança ontem. Deus está fazendo uma grande obra aqui na Betel. Deus tem nos abençoado grandemente. Nós temos visto a boa mão do Senhor, assim como Neemias experimentou. Nós temos experimentado a boa mão do Senhor entre nós. Isso é visível. Deus tem sido extremamente generoso com a nossa igreja. E graças a Deus por isso, né, pela sua graça e pela sua bondade. E do privilégio, inclusive, que nós temos de participar dessa grande obra. Então, nós estamos fazendo essa construção. Eu quero pedir aos irmãos que tenham paciência. Então, hoje nós lançaremos essas bases, mas a partir do próximo domingo, nós já vamos nos aprofundar um pouco mais na palavra de Deus e nós vamos ser muito enriquecidos. Muito bem. Está dando para ler? Muito bem. Então, nós vamos fazer algumas leituras. Enquanto eu leio, a gente vai fazer algumas considerações, tá bom? Então, igreja sustentável. O que é isso, né? O que nós estamos querendo dizer quando nós falamos de uma igreja sustentável? Hoje iniciaremos o nosso estudo objetivando desenvolver a compreensão e prática de uma igreja envolvida com o cuidado e o pastoreio mútuo entre os seus membros. Chamaremos essa prática de igreja sustentável. Então, grosso modo falando, o que é uma igreja sustentável? É uma igreja que é envolvida com o cuidado e com o pastoreio mútuo de seus membros. Mas agora a gente vai trocar isso em miúdos, a gente vai tentar ser mais específico e aí mais claro. Eu acho que os irmãos vão nos entender bem, não é? De forma didática, então, antes da gente falar o que a gente entende como uma igreja sustentável, nós vamos começar dizendo o que nós não entendemos ser uma igreja sustentável. É isso mesmo. Eu estou precisando de óculos, eu não consigo enxergar lá atrás. Tem que trocar aquela televisão, né, Eudes? Colocar uma bem grande ali para nós. Então, o que não é uma igreja sustentável? Só para os irmãos entenderem
sobre o que nós não estamos falando. Então, nós não estamos falando aqui, portanto, de um método de crescimento de igreja. Não é isso. Nós não pensamos dentro desse viés. E aqui eu vou lembrar do Hernandes Dias Lopes, né, que ele diz que a Igreja de Jesus ela não pode sofrer de numerofobia, ou seja, a Igreja de Jesus não precisa ter medo de crescer. E aqui na Betel nós não temos medo do crescimento, irmãos. Nós não temos medo se Deus encher essa igreja e transbordar essa igreja. A gente não tem medo disso, não. Se Deus mandar as pessoas para nós vamos entender que essa é a vontade dele e vamos nos organizar e nos reorganizar para cuidar desse rebanho. E, se necessário for, multiplicar e abençoar uma outra igreja, organizar igrejas, né? Nós não temos a pretensão de sermos uma igreja mega, mas também nós não temos medo do crescimento. Aliás, que toda igreja saudável, naturalmente, ela cresce, não é? Então, uma igreja que está bem organizada, bem estruturada, bem alimentada, não é? E onde a liderança anda em unidade, naturalmente essa igreja cresce. E graças a Deus que nós já temos, inclusive, experimentado desse crescimento entre nós, não é? Portanto, nós não sofremos de numerofobia. Nós não temos medo do crescimento. Mas também, retomando ainda a frase lá do Hernandes Dias Lopes, nós também não, de forma alguma, nós também não cultuamos o número, né? Nós não sofremos também de numerolatria. Nós não somos apegados ao número. Nós não achamos, não cremos que uma igreja, ou o sucesso da igreja, que essa palavra sucesso precisa ser muito bem entendida, né? Não é o sucesso do mundo, mas uma igreja abençoada e aprovada por Deus, um indicativo direto disso não é o crescimento. Porque existem muitas igrejas que acham que, se Deus está nos abençoando, a igreja precisa necessariamente explodir. Ou o contrário, né? Se a igreja está explodindo e está crescendo, e as pessoas estão saindo pelo ladrão, isso é um sinal inequívoco da bênção de Deus. E buscam isso a todo custo. Eu gosto sempre de lembrar que tem muitos ministérios que ficam extremamente fissurados com essa questão do crescimento, com essa questão do número. Nós não temos essa pretensão aqui na nossa igreja. Nós não trabalhamos para que a igreja cresça. Nós trabalhamos para cuidar do rebanho que o Espírito de Deus nos trouxer. Portanto, você não vai ver nenhum de nós aqui tentando pescar em outro aquário, alguma coisa assim, de forma alguma. Nós tratamos todos os visitantes com a cordialidade que devem ser tratados, mas de forma alguma eles são livres para ir e para vir, não é? E, aliás, que a gente sempre recomenda, olha, volte para a sua igreja, fique na sua igreja, né? Abençoe a sua igreja. Mas se Deus o trouxer e estiver entre nós, nós iremos cuidar de todos, né? Então, nós não somos, então, essa igreja apegada ao número. Portanto, uma igreja sustentável não é uma igreja, ou não é um método de crescimento da igreja. E também não é um método de organização da igreja. Nós temos vários métodos de organização da igreja, por exemplo, igreja com propósito, igreja multiplicadora, né, e outras mais. A igreja sustentável não é isso. Na verdade, se a gente usar a metáfora aqui da construção, só para os irmãos entenderem, não é? Você pode construir uma casa de várias formas. Você pode construir uma casa de 4 quartos ou 3 quartos, né, assim, de 2 andares. Você pode optar pelo telhado, se é colonial, se você vai colocar uma laje. Você pode construir a casa da forma que você quiser. Você tem a liberdade para isso. Então, o método de organização da igreja é como se fosse essa casa. Você divide da forma como você quer, da forma que você acha mais funcional. Mas nós não estamos falando, portanto, da casa, nós estamos falando do fundamento. Nós estamos falando da essência, nós estamos falando ali dos tubulões, né, onde nós queremos plantar a nossa casa.
Mesmo que a gente não adote método de organização de igreja nenhum, nós não podemos abrir mão dos fundamentos, né? Assim como o ragu é um fundamento da nossa igreja, o outro fundamento da igreja, portanto, é o que nós estamos chamando de igreja sustentável. Nós vamos aprender o que é. E, por fim, uma igreja sustentável não é um programa de treinamento dos membros ou da liderança da igreja. É verdade que o nosso objetivo é ensinar os irmãos o que significa ser uma igreja sustentável, mas nós queremos que os irmãos entendam que nós não queremos uma igreja treinadinha, uma igreja domesticada, uma igreja que age como uma igreja sustentável. Você já foi no shopping onde o vendedor te atende, assim, quando você entra na loja, ele te atende super bem? Já foi? E aqueles, sobretudo de loja chique, não é? O vendedor te atende, te oferece água, te oferece um cappuccino, não é assim? Te oferece tudo bonitinho e tal, e você fala, nossa, como ele se importa comigo, né? Você tem essa ilusão, essa impressão. Mas aí, ótimo, aí ele fez a venda, te levou até a porta, te desejou sucesso com essa nova peça. Não tem umas lojas assim? Que a pessoa até né? Aí você sai da loja e tal, aí você vai para a praça de alimentação, aí daí a pouco o vendedor passa por ali, aí você fala, oh, esse aí é o meu chapa, ele me conhece, ele passa e te olha e nem te reconhece mais. Por quê? Porque ele foi treinadinho para agir dentro daquele ambiente, para te tratar bem, para te oferecer um tanto de coisa, né? Porque você é o cliente dele. Aqui não tem nenhum cliente, gente. Aqui, ninguém aqui é cliente de ninguém. Você que está nos visitando, você não é nosso cliente. E, portanto, nós não vamos ter uma igreja treinadinha. Porque uma igreja sustentável não tem absolutamente nada a ver com isso. Porque igreja sustentável não é aquilo que a gente faz, é o estilo de vida, é aquilo que nós vamos ser aqui e lá fora. Nós vamos ser aqui dentro entre nós, mas também lá fora. Quando a gente estiver dentro do ônibus, quando a gente estiver no nosso trabalho, quando a gente estiver com os nossos vizinhos, né? É um estilo de vida, assim como o nosso ragu é um estilo de vida, a igreja sustentável também vai ser um estilo de vida. Eu já dei até uma palhinha aqui do que é a igreja sustentável, né? Então, já dissemos o que não é uma igreja sustentável. Agora eu queria pensar um pouquinho sobre o que é uma igreja sustentável. Tranquilo até aqui? Está todo mundo acordado? Está acordado, irmã Nedina? Acordado? Pastor Tiago? Todo mundo acordado, graças a Deus. Eleni está acordada, graças a Deus por isso. O Nilber também, muito bom. O que é uma igreja sustentável, então? É um chamado ao desenvolvimento e envolvimento dos dons, bens e talentos de cada membro para servir aos propósitos do reino de Deus. Toda vez que tiver esse grifo, esse asterisco, é um ponto de atenção para a gente, ok? Então, igreja sustentável é um chamado, ou uma vocação dada pelo próprio Deus, né, ao desenvolvimento e envolvimento dos dons, bens e talentos de cada membro, ou de todo membro, todos os membros, para servir aos propósitos do reino de Deus. Aqui eu vou usar uma estatística do Tim Keller, que é um dos grandes pregadores lá dos Estados Unidos. Ele tem uma igreja conhecida como Redeemer, ali em Nova York, em Manhattan. Ele vai dizer uma coisa interessante. Ele vai dizer que na igreja dele, ele vai dizer que é uma igreja muito conhecida por todos, né, uma igreja muito cheia. Ele vai dizer que nessa comunidade dele, apenas 10 a 15% dos seus membros são ativos na igreja. Desenvolvem os seus dons na igreja. Ou seja, de uma comunidade de 10 mil pessoas ou mais, que é a igreja dele, apenas entre 10 a 15% dos seus membros são membros ativos na igreja. E isso é um grande desafio para nós aqui na
na nossa igreja Betel também, não é? Nós temos uma comunidade relativamente pequena, mas nós pretendemos que todos os membros tenham aqui nessa igreja o espaço para desenvolver os seus talentos, para desenvolver os seus dons. Nós já falamos que no corpo de Cristo não tem nenhum membro que não tenha nenhum dom que não deva ser compartilhado com o corpo. Então, nosso grande desafio, portanto, é descobrir esse dom e fazer com que cada membro se sinta implicado, se sinta responsável por compartilhar o seu dom com o corpo. E, ao mesmo tempo, nós precisamos dar esse espaço para que esses dons surjam entre nós. Portanto, a gente tem aí um desafio de descentralizar as ações da igreja para que todo o corpo, portanto, tenha espaço para isso, não é? Desenvolver os seus dons, os seus bens e os seus talentos, ou envolver os seus dons, bens e talentos para o serviço do reino de Deus. E mais uma vez aqui, o reino de Deus, é importante que a gente entenda isso, porque quando nós falamos de reino de Deus, nós não estamos falando necessariamente da igreja. A igreja, irmãos, faz parte do reino de Deus, mas ela não é a totalidade do reino de Deus. Ok? Muitas vezes nós confundimos o reino de Deus com a igreja. A igreja está contida no reino de Deus, mas o reino de Deus, ele é de proporções cósmicas. O reino de Deus compreende toda a criação de Deus. Portanto, quando nós estamos falando em desenvolver dons, bens e talentos, envolver esses bens, esses dons e esses talentos, a gente precisa parar de pensar dentro da caixinha, ou eu vou usar os meus dons na igreja, ou ali no momento do culto. Ótimo, faça isso, mas nós precisamos expandir essa nossa percepção, entender que Deus equipou a igreja com bens, com dons e com talentos, para que a igreja sirva a Deus no mundo, inclusive, no seu reino, né? Para que nós usemos os nossos dons para que o corpo de Cristo seja edificado, mas para que as pessoas lá fora também sejam igualmente edificadas. E talvez nós vamos compreender isso melhor quando nós lançarmos outro fundamento da igreja, que vai ser uma igreja missionária. Nós vamos estudar ainda isso daqui a 1 ano e meio, se Deus quiser, né? Nós vamos compreender isso mais, essa nossa vocação, não é? O que significa igreja, irmãos? Etimologicamente falando, a igreja significa os chamados para fora, não é assim? Eclesia ou eclésia, não é? O que é isso? Aqueles que são chamados para fora. É o sal na sopa, é a luz no mundo. Então, nós precisamos entender que quando falamos de igreja sustentável, nós temos que ampliar a nossa perspectiva e entender que Deus nos quer brilhando nas trevas. Não apenas usando nossos dons aqui dentro, entre nós, mas também compartilhando esse dom com toda a criação de Deus. Muito bem, isso é um dos aspectos. O segundo aspecto também, que a igreja sustentável, ela visa expandir a compreensão da igreja a respeito da sua vocação para o serviço. Então, nós precisamos, de fato, entender aquilo que o Novo Testamento chama de serviço, ou melhor dizendo, de servo. O que é ser servo na linguagem neotestamentária? Servo é escravo, não é isso? Paulo descreve a si mesmo como doulos, né? Servo de Jesus Cristo. Não é assim, pastor Tiago? Então, nós somos escravos, servos de Jesus. E aqui, irmãos, nós precisamos de uma metanoia, nós precisamos aqui de uma mudança de mente, de algo que está muito, assim, incrustado na nossa mentalidade evangélica. A gente costuma dizer o seguinte, que na igreja existem aquelas pessoas que estão à frente, que recebem para trabalhar na igreja, então que são remunerados, né? Então, essas pessoas trabalham para a igreja, e fora essas pessoas que trabalham para a igreja, que estão remunerados, o resto, todo mundo é voluntário. Vocês já ouviram falar isso? Então, os irmãos servem na igreja como voluntários.
Não é assim que usualmente a gente pensa? Então o irmão está vindo na igreja, e o que é um voluntário? O voluntário é aquele que serve na igreja quando lhe sobra tempo, né? Ele tem uma causa, ele tem um propósito, ele gosta de fazer aquilo, mas quando ali ele tem um tempo viável, algo que ele consiga fazer, ele vai fazer aquilo. Mas só que essa ideia do voluntariado é completamente estranha no Novo Testamento. Procura no Novo Testamento, você nunca vai ler essa palavra voluntários. Em nenhuma parte do Novo Testamento, nenhum cristão se identifica como voluntário de Jesus. A palavra que nos identifica é escravo, é servo. E servo no Novo Testamento significa eu sirvo a Deus integralmente. Eu sirvo a Ele não só apenas quando sobra tempo, mas eu dedico todo o meu tempo a Ele. No meu trabalho, no ônibus, na igreja, em todo o tempo, eu sou escravo de Jesus, eu sou servo de Jesus. Então, eu sirvo a Ele com todos os meus bens, com todos os meus dons, com todos os meus talentos. A minha vocação é viver para a glória dEle. Então, eu vou gastar toda a minha energia, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, para que Ele seja glorificado, o reino de Deus seja expandido nesse mundo, né? Então, nós precisamos remodelar o nosso entendimento e excluir de uma forma definitiva essa palavra voluntária da nossa mente e agora vestir as roupas do Novo Testamento e assumir a nossa identidade. Nós somos servos de Jesus. Um compromisso muito mais vital, né? Muito mais, de uma entrega muito mais eficiente. Então, nós não somos voluntários no reino de Deus, nós somos servos de Jesus. E um último aspecto desse nosso slide é que uma igreja sustentável é uma igreja comprometida com a mensagem e também com o nosso tempo. Irmãos, nós estamos vivendo em um tempo muito louco. Desculpa que a expressão, né? Mas é um tempo difícil de digerir. O nosso tempo é muito fluido. Eu compartilhei isso com a liderança na nossa reunião ontem, né? Alguns chamam esse tempo que a gente vive de mundo VUCA. Já ouviu falar? Mundo VUCA? Não confundir com MUVUCA, né? Mundo VUCA, que é um acróstico em inglês que significa um mundo volátil, um mundo também incerto, um mundo extremamente complexo e também cheio de ambiguidade. Então, nós vivemos em um mundo volátil, ou seja, nada dura mais do que 20 minutos, um mundo em plena transformação e ebulição, um mundo cheio de incerteza, nada é o que parece ser, né, por conta dessa transitoriedade, um mundo extremamente complexo, né, a tecnologia, por incrível que pareça, ela complicou ainda mais as nossas relações, a percepção de quem nós somos e quem o outro é. Né? Nós temos agora o mundo digital e o mundo real, nós temos o Facebook, que é um mundo completamente diferente desse mundo, né? Assim, nós encontramos pessoas que no Facebook são tão boazinhas ou tão ruinzinhas e pessoalmente são tão angelicais, né? E nós encontramos essa loucura, essa esquizofrenia enorme no nosso meio, né? Então, um mundo muito complexo e muito ambíguo também, né? As pessoas são, mas não são, né? Dizem, mas não dizem, né? Estão, mas não estão. Então, a gente fica navegando nessas águas tão incertas, né? Outros vão dizer também que nós já não estamos mais no mundo VUCA, mas no mundo BANI, né? Ou então no BANI, não é? Que é também um acróstico em inglês que significa um mundo imerso na fragilidade, ou seja, um mundo frágil demais, uma casquinha de ovo. As pessoas estão muito frágeis, os relacionamentos são muito frágeis, né? Nada é muito sólido, né? Uma marca do nosso mundo é que as coisas perderam a sua solidez, né? Tudo é muito, muito frágil, né? Nós vivemos num mundo de extrema ansiedade. Esse mundo BANI é um mundo de mega ansiedade. As pessoas estão ansiosas. Nunca nós tivemos tanto conforto, nunca nós tivemos tanto
tanta comida na geladeira, ou tanta possibilidade de comprar os produtos, ou seja, tanta coisa nos cercando, e mesmo assim nós estamos ainda mais ansiosos em relação ao futuro, em relação ao casamento, em relação aos filhos. Então, nós vivemos um mundo de extrema ansiedade, um mundo também não mais linear, ou seja, as coisas não são mais como deveriam ser, a gente... nem tudo parece que é mais causa e efeito, ou seja, você age de uma forma esperando um resultado, e esse resultado muitas vezes não vem, as coisas não são mais assim preto no branco, não tem mais aquela previsibilidade, as coisas são imprevisíveis demais, não é? E também, filho dessa não linearidade, nós também vivemos num mundo incompreensível, onde nós não conseguimos absorver todos os processos que nós estamos vivendo. Quanto mais agora, pós-pandemia, nós não conseguimos compreender o mundo que nós estamos, né? As pessoas estão atordoadas, os relacionamentos estão assim, à deriva, né? Então a gente fica com tanta coisa na cabeça da gente, a gente não consegue encontrar um porto seguro. Então esse é o mundo que nós estamos. E qual que é o desafio da igreja, gente, nesse mundo volátil, nesse mundo fluido, nesse mundo inseguro e incerto? O desafio da igreja é saber ler o tempo, é saber se contextualizar, é saber viver como cidadão desse mundo. A gente não pode ter um discurso aqui na igreja completamente desconectado daquilo que os irmãos estão vivendo lá fora. Porque senão o pastor vai estar respondendo a perguntas que ninguém mais está fazendo. Eu estou falando aqui de algodão doce e vocês estão querendo picanha. Eu estou trazendo respostas, mas vocês não querem mais essas respostas. Então nós precisamos ler o mundo e entender que nós somos completamente envolvidos por esse mundo também. Então, qual que é o nosso desafio? É perceber as mudanças que nós estamos enfrentando hoje, não nos alienarmos dela, né, nas discussões sobre questões de gênero, de sexo, né, de prazer, do lugar do dinheiro na nossa vida, de casamento, novo casamento, né, a natureza do casamento, tantas coisas que estão sendo perguntadas. A igreja precisa se atualizar, precisa se antecipar a todas essas perguntas, né? Nós precisamos, então, entender para onde esse mundo está indo, nós precisamos entender como a natureza humana tem respondido a essas várias pressões que nós temos vivido, e é um grande desafio para nós fazer essa leitura e trazer respostas dentro deste mundo, acompanhar a fluidez, né, desse mundo, as constantes transformações desse mundo. É por isso que muitas vezes os irmãos vão ver que a nossa igreja nunca vai ter caixinhas definidas, né? Projetos assim de caixinhas bem definidas, porque essas caixinhas estão sendo explodidas rapidamente, né? É inevitável isso. Nós precisamos progredir, nós precisamos estar no compasso dos tempos. Mas, ao mesmo tempo, para usar aqui o mote lá da Mocidade para Cristo, nós precisamos estar nos compassos dos tempos, mas precisamos estar com os pés ancorados na rocha, gente. Nós não podemos perder a nossa fidelidade à palavra de Deus, que é atemporal, que tem as respostas para esse mundo louco que a gente está vivendo. Porque a gente não pode, no afã de falar ao mundo, perder a mensagem. Porque senão a gente vai se tornar mais um perdido na multidão. Nós temos a mensagem de Cristo e a palavra de Deus que esse mundo precisa ouvir. A forma como nós vamos transmitir essa mensagem pode mudar, mas a mensagem não pode, ela não muda jamais. Portanto, qual que é o nosso desafio em desenvolver essa igreja sustentável? Essa igreja, portanto, que não vai perder de forma alguma a mensagem. A igreja precisa continuar sendo sal da terra. Nós não jamais devemos nos envergonhar do evangelho de Jesus, mas, ao mesmo tempo, ter o cuidado para falar a esse mundo, para falar ao cidadão desse mundo. Portanto, uma igreja sustentável é essa igreja comprometida com a mensagem
a mensagem eternamente nova da nossa velha Bíblia, não é assim? Que a gente aprendeu lá na escola bíblica dominical, quando você era adolescente. Mas, ao mesmo tempo, também uma igreja que dialoga e conhece esse mundo, esse nosso tempo. Muito bem, caminhando um pouco mais, o que é uma igreja sustentável, já caminhando para o final. Igreja sustentável também visa promover a interação e a cooperação entre os ministérios. Nós temos vários ministérios aqui na nossa igreja, pensando agora em igreja local, não é? Nós temos vários ministérios e usualmente a gente pensa a igreja como pequenos reinos dentro dela. Então nós temos o ministério infantil, o ministério de juniores, nós temos o ministério das jovens adolescentes, o ministério de casais, o ministério de louvor, não é assim? E a gente, com essa ideia departamentalizada, a gente pensa, olha, cada um cuida do seu ministério e fortalece o seu ministério, o resto é de responsabilidade do outro ministério, não é assim? A nossa intenção aqui é que a gente exploda um pouco com essas caixinhas, para que a igreja seja completamente implicada em toda a ação da igreja, em todo o ministério da igreja. É minha responsabilidade, enquanto líder do Ministério da Família da igreja, pensar também nas minhas crianças. É responsabilidade do Tiago, enquanto líder do Ministério de Louvor, pensar também nos jovens e nos adolescentes. Se sentir responsável pelo pastoreio dos jovens e dos adolescentes. Ou seja, a ideia é que a gente pare de pensar nos nossos mini-reinos e passe a pensar a igreja como, de fato, ela é o corpo integrante de Cristo, né? Esse corpo coerente, onde cada parte necessita da outra e também se responsabiliza para que a outra seja nutrida e seja bem cuidada. Nós vamos trabalhar muito esse ponto. Esse ponto vai ficar muito claro no decorrer das nossas reflexões. Outro ponto que a prioridade da igreja sustentável sempre será o pastoreio do rebanho e não a manutenção dos ministérios. O que a gente está querendo dizer com isso? Nesse mundo fluido que a gente vive, também nessa dinâmica que a igreja nós precisamos deixar os ministérios a serviço da igreja, e não o contrário. Porque o que acontece muitas vezes é que a gente cria ministério na igreja, e às vezes aquele ministério já não serve mais a igreja. Só que aquele ministério está lá estabelecido, e o que a gente faz? A gente pega os membros e faz os membros se virem aquele ministério. Ao passo que os ministérios, irmãos, existem por causa da igreja, por causa dos membros, e não os membros existem por causa dos ministérios. Por exemplo, na nossa igreja nós ainda não temos um curso de noivos. Por que nós não temos curso de noivos na igreja? Por quê? Porque acho que nós não temos noivos na igreja. Então, tá quase, né? Mas só não faz sentido a gente ter curso de noivos na igreja, porque nós não temos noivos na igreja. Mas um dia Deus vai nos abençoar e os irmãos vão começar a ter coragem, vão começar a querer casar, né? Aí o que nós vamos ter que fazer? Começar a pensar nos noivos da igreja. E depois começar a pensar nos casais casados da igreja, os novos casais casados. E aí nós vamos ter que criar outro ministério, não é? Mas depois que não tiver mais os noivos da igreja, passar essa onda, né? Não faz sentido a gente manter aquele ministério, ou manter aquele curso, né? A gente, então, vai entender o momento da igreja, a demanda da igreja, e nós vamos criar os ministérios para cuidar do rebanho, mas também nós vamos hesitar de forma alguma em extinguir o ministério que já não faz mais sentido para nós. E os ministérios vão ser criados a partir da identidade que a gente vai desenvolvendo dentro da igreja também. Se nós pensamos, somos uma igreja que tem a vocação para trabalhar com missão urbana, olha, nós temos que criar esse ministério aqui na igreja, para trabalhar com missão urbana. Mas se a nossa igreja não tem vocação para montar uma banda de rock, nós não vamos, né? Não vamos desenvolver essa parte no ministério de louvor. Tem, Tiago, não, né? Por enquanto não, não é assim? Mas nós temos vocação para um coral da igreja que nós estamos fazendo, não é assim, Nívia? E Deus está nos dando as peças para isso. Então a gente precisa fazer as leituras e adequar a nossa pastoral de acordo com o rebanho que Deus tem nos dado e os dons que são levantados na nossa igreja. Muito bem. Então a prioridade sempre será o cuidado do rebanho, ou seja, os ministérios estão aí para
pastorear e auxiliar os nossos membros. Muito bem. Terceiro ponto é que uma igreja sustentável é uma igreja também comprometida com o fortalecimento e a continuidade da igreja local. E aqui também vai um dado muito interessante, né? Na Europa, nós estamos vivendo um momento muito interessante, muito triste, inclusive. Acontece um fenômeno assim na Europa e também no hemisfério norte, de um modo geral. O que está acontecendo? Nós temos um contingente de membros na Europa, de igreja protestante, eu estou falando, de pessoas mais velhas, assim, da nossa idade para cima, né, mais velhas, né? Depois nós temos um grande hiato, e depois nós temos também nessa igreja criancinhas. Por quê? Porque as pessoas mais maduras continuaram indo na igreja, alguém fez um bom trabalho com eles, né? Eles não perderam a fé, continuaram indo na igreja, mas os seus filhos, por algum motivo, se perderam no caminho, e o vovô e a vovó agora estão levando os netinhos. Mas o papai e a mamãe estão fora da igreja. E dentro desse panorama, né, que é um quadro do hemisfério norte, o que os estatísticos estão prevendo é que no futuro muito breve, quando o vovô e a vovó morrerem, essas crianças não vão continuar na igreja, porque o papai e a mamãe não vão levar mais. Ou seja, a tendência é que essa igreja diminua ou até mesmo acabe, não é? Irmãos, eu não tenho dúvida que isso também já está acontecendo aqui no nosso país, não é? Esse ato também, onde as pessoas mais velhas são as mais comprometidas com a igreja. Vou trazer até um dado aqui interessante. Isso é uma coisa muito nossa aqui. Por exemplo, são as pessoas mais maduras aqui na nossa igreja, de idade mesmo, são as que mais são comprometidas com o sustento da obra. Não é isso mesmo? O nosso tesoureiro não está aí, mas eu estou falando a verdade, né? As pessoas mais velhas da nossa igreja, mais idosas, são os que mais contribuem com a manutenção da nossa igreja. Os jovens, os casais jovens, não contribuem, ou contribuem pouco. Aí eu fico pensando, meus irmãos, porque eu já sou um cinquentenário que fala? Eu já sou um cara para lá de Bagdá, eu fico pensando, o Eudes também está nessa, tá assim, o Neuber também. Olha só, eu fico pensando, daqui a 25 anos, pensa na nossa Betel. O que será da nossa Betel daqui a 25 anos, quando a gente passar? Quem é que vai sustentar essa igreja? Quem é que vai trazer os filhos para essa igreja? Nós vamos passar, meu irmão. Então hoje nós precisamos nos preocupar urgentemente com a nossa sucessão. Quem é que vai estar ocupando o púlpito dessa igreja daqui a 10, 15 anos, gente? Quem é que vai estar contribuindo, meus irmãos? Se a gente não mudar a nossa mentalidade hoje, nossa igreja vai morrer amanhã. Então, a igreja sustentável também é uma igreja que se preocupa com as futuras gerações. E isso está completamente de acordo com a teologia do apóstolo Paulo, gente. Se os irmãos estudarem o Novo Testamento, os irmãos vão ver isso de uma forma muito clara. Paulo sempre vai dizer, olha, o que você recebeu, acolhe no seu coração e transmite a outros. E passa adiante, não é? Não guarde a mensagem para você, creia no Evangelho, receba o Evangelho, mas transmita o Evangelho. Gente, nós precisamos urgentemente, eu já comecei a pregar, tá vendo? Nós precisamos urgentemente de nos preocupar, nos preparar com as futuras gerações para a transição que é inevitável que vai acontecer. Precisamos fazer isso e essa é o nosso desafio, não é? Preparar essas pessoas para a continuidade da igreja local. Isso me preocupa muito. Por fim, igreja sustentável
é um estilo de vida comunitário que está extremamente presente na igreja do Novo Testamento. Nós vamos ver que essa igreja sustentável, ela não foi tirada da cachola do pastor Pedro. Né? Embora eu pensei, eu li o Novo Testamento, eu tirei de lá. Eu tirei de lá. Assim como nós tiramos o ragu de lá. Mas está lá. Está na fala dos apóstolos, está na teologia de Jesus. E nós vamos aprender isso. Por fim, sumarizando, nossa proposta, portanto, para os próximos anos, objetivará desenvolver uma igreja mais madura e orgânica, madura na palavra e comprometida uns com os outros, madura e orgânica, equipada com uma visão mais ampla sobre o significado do reino de Deus, não apenas a igreja, mas o mundo. Desejamos ainda desenvolver uma igreja mais comprometida com o desenvolvimento da missão da igreja local. Qual é a missão da igreja local? Aí eu vou me lembrar aqui daquele ministro anglicano, esqueci o nome agora, o pastor Tiago vai me ajudar, que ele vai dizer assim, que a missão da igreja é expressar com a maior densidade possível, aqui agora, o reino de Deus que se consumará ali e além. Qual é a missão da igreja? Expressar com a máxima densidade possível o reino de Deus que se manifesta aqui e agora, ou manifestar esse reino aqui e agora, mas esse reino irá se consumar ali e além. Robson Cavalcante que falou isso. Muito bem. Amém? Depois disso tudo, eu espero que você se sinta desafiado a participar conosco dessa nossa jornada. Deus nos abençoe. Vamos orar por isso, irmãos. Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela alegria que nós temos de entender e poder participar da sua grande obra. Obrigado, porque eu sei que o Senhor falou conosco nessa noite e continuará falando. Que o Teu Espírito, Deus, possa nos conduzir nesse tempo de reflexão, que o Senhor possa nos ensinar, que o Senhor possa nos mostrar a Sua vontade para a Sua igreja, e de uma forma muito específica, a Sua vontade para a nossa querida Betel. Fala conosco, nos inspira, nos instrui e nos abençoe, Senhor. E assim que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e que a doce consolação do Teu Santo Espírito seja com todo o Seu povo espalhado por toda a terra, hoje e até o dia de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém. Domingo abençoado a todos, irmãos.